Bom, galera, agora vamos para mais um conteúdo de física, agora sobre dilatação térmica dos sólidos e líquidos. Bem, eu irei resolver aqui, mostrar para vocês uma questão de sólidos e uma questão dos líquidos. Bem, a gente já deve conhecer que, tipo assim, toda dilatação tem a sua fórmula, né? Sobre a variação. E da volumétrica dos sólidos e dos líquidos não é diferente, que é basicamente a mesma coisa. A variação do tamanho, que é em volume, então em centímetros cúbicos, é igual ao volume inicial vezes gama, que equivale a 3 alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, esse daqui é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura, simples, igual na fórmula da dilatação linear e superficial. Vou ler aqui uma questão que eu separei para vocês. Uma estatueta de ouro foi aquecida de 25 graus Celsius até 75 graus Celsius, observando-se um aumento de 2,3 centímetros em seu volume, sendo 14,10 elevado a 6 elevado a menos 6 graus recíprocos, o coeficiente de dilatação linear do eixo, qual era o volume inicial dessa estatueta? Bem, a gente já vai repetir a fórmula, como sempre. ΔV é igual ao volume inicial vezes gama vezes o ΔT. Bem, ele pega e fala aqui, uma estatueta de ouro foi aquecida de 25 a 75 graus Celsius. Final menos inicial, 75 menos 25, 50. Então, a variação da temperatura é igual a 50 graus Celsius. E ele fala que aumentou 2,1 centímetros cúbicos. Então, o ΔV é igual a 2,1 centímetros cúbicos. Agora, ele fala bem aqui, ó, sendo 14,10 elevado a menos 6. O coeficiente de dilatação linear do eixo, então, 14 vezes 10 elevado a menos 6 é igual a alfa. Um gama equivale a 3 vezes o alfa. Então, a gente pega e faz o seguinte. Gama é igual a 3 vezes 14 vezes 10 elevado a menos 6. Agora, a gente pega e multiplica. 3 vezes 4, 12. Foi 2, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Então, fica gama é igual a 42 vezes 10 elevado a menos 6. E agora a gente já tem aqui também o gama é igual a 42 vezes 10 elevado a menos 6. Agora a gente vai para essa fórmula aqui, só que agora trocando as variáveis pelos valores. Então, ΔV, que é o ΔV, 2,1. 2,1 é igual. Volume inicial é o que está pedindo, então não sabemos. Repete. Vezes o gama, quanto é o gama? 42. Vezes 10 elevado a menos 6. Vezes variação de temperatura, quanto variou? 50 graus. Agora a gente faz o seguinte. Multiplica 42 por 50. 2,1 é igual a V0 vezes. Vamos fazer bem aqui, ó. 50 vezes 42. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. 2100. 2100 vezes 10 elevado a menos 6. Agora, inverte todo mundo de lugar, sem trocar o sinal, é claro. V0 vezes 2100 vezes 10 elevado a menos 6 é igual a 2,1. Esse 2100 vezes 10 elevado a menos 6 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. V0 é igual a 2,1 sobre 2100 vezes 10 elevado a menos 6. Agora a gente quer o seguinte. Para poder cortar o 2,1, tem que ser 2,1 aqui embaixo. Ou então aqui teria que ser 2100 e aqui 2100. Então a gente vai trazer a vírgula para a esquerda.
até dar 2,1. E quando a gente traz para a esquerda, a gente diminui a quantidade no expoente. Ou seja, de menos 6 volta para menos 4, menos 5, menos 4, menos 3. E como a gente vai voltar aqui, ó, 1, 2, 3 casas, vai ficar V0 é igual a 2,1 sobre 2,1. Eu voltei 3, então é vezes 10 elevado a menos 3. Aí, V0 é igual 2,1 dividido por 2,1 dá 1, vezes esse 10 vai para cima com sinal oposto, então fica 1 vezes 10 elevado a 3 positivo. Então, o volume inicial é 1 vezes 10 elevado a 3 positivo, ou simplesmente conta-se a quantidade de zeros e coloca. São 3, então coloca 1, 2, 3. 1000 centímetros cúbicos. Simples. Agora vamos para a próxima questão sobre dilatação volumétrica dos líquidos. Bom, galera, e agora a gente vai ver sobre dilatação térmica dos líquidos. A dilatação térmica dos líquidos, ela tem bem mais cálculos, mais fórmulas do que a dilatação térmica dos sólidos linear, superficial e volumétrica. Bem, vou falando aqui para vocês a fórmula essencial. ΔV é igual a V0 vezes gama vezes a variação de temperatura. Aí bem aqui entra ΔV real. ΔV real é quanto o líquido variou realmente, vezes volume inicial, gama real, vezes variação de temperatura. ΔV do frasco é onde esse líquido estava armazenado, porque quando se aquece um líquido, ele está dentro de algo. Então, o que ele está sendo revestido também vai ser aquecido e também vai ser dilatado. Então, ΔV do frasco é igual a V0 vezes o gama do frasco, coeficiente de dilatação cúbico do frasco, vezes a variação de temperatura. E o ΔV aparente. ΔV aparente é quanto esse líquido aparentemente vazou. Porque quando ele fala completamente cheio, quer dizer que algo vazou. E quando vazou, é um líquido que as moléculas se expandiram e ela ficou maior. Então, é um líquido que existe e não existe ao mesmo tempo. E também tem duas fórmulas muito importantes. A variação real sempre vai ser a variação do frasco, do volume do frasco, mais a variação do volume aparente. Ou seja, tem que somar os dois. E como esse sempre se repete, o delta e o gama, sempre um de um e outro do outro, a mesma coisa. O gama real é igual ao gama do frasco mais o gama aparente. Então, separei aqui mais uma questão para vocês. Vou ler aqui. Um recipiente de vidro de coeficiente de dilatação linear médio 9,6. 9 vezes 10 elevado a menos 6 graus recíprocos tem volume de 100 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius, estando completamente cheio com um líquido. Ao aquecer este recipiente até 200 graus Celsius, extravasam 5 centímetros cúbicos desse líquido. Determine, letra A, o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Então, ele está pedindo o gama aparente. E quando ele pede o gama aparente, tem duas fórmulas que aparece o gama aparente. Que é essa daqui, ó, o gama real é igual ao gama do frasco mais o gama aparente. A gente tem o gama real em algum lugar? Não. A gente tem o gama do frasco? Tem. Mas a gente não tem o gama aparente e nem o gama real. Então, a gente vai usar essa outra fórmula aqui. A variação aparente é igual ao volume inicial vezes o gama aparente vezes a variação de temperatura. Então, a gente já repete aqui, ó. ΔV AP, só para não ter que escrever por extenso, fica muito extenso, é igual a V0 vezes o gama AP vezes a variação de temperatura. Quanto é que ele variou aparentemente? Tá aqui, ó. Como eu falei, extravasou, caiu, saiu, vazou 5 centímetros cúbicos. Então, 5 centímetros cúbicos. Nem precisar desses 5 centímetros cúbicos. É igual o volume inicial. Quanto é que tinha inicialmente? Ó,
um recipiente que tem volume de 100 centímetros cúbicos. E ele está falando que estando completamente cheio. Então, 100 centímetros cúbicos. Vezes o gama aparente, que a gente não sabe, que é o que está pedindo. E a variação de temperatura. Ele fala aqui, ó, 100 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius. E ele fala, ao aquecer até 200 graus Celsius. Então, vezes 200. 5 é igual 100 vezes 200, aquele famoso cálculo. 1 vezes 2, 2. Repete o 2. Conta a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gama aparente. Então, inverte todo mundo de lugar. 20.000 gama aparente é igual a 5. Agora, o 20.000 passa dividindo, aí fica o gama aparente é igual a 5 dividido por 20.000. Agora, por exemplo, vamos colocar esse número aqui em potência de base 10. Como eu falei, conta-se as quantidades de zeros e coloca o número elevado positivo. Gama aparente. Isso eu falei em algumas aulas atrás. É igual a 5 sobre 2 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Então, são 4 zeros. Então, a gente leva a 4. Agora, faz aquela divisãozinha. 5 dividido por 2. Quanto é a metade de 5? 2,5. 2,5. Então, 2,5. Esse 10 elevado a 4 vai para cima. Ele está dividindo. Vai para cima, fica o sinal do expoente troca. Então, fica vezes 10 elevado a menos 4. E esse é o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Esse daqui, ó. 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Agora, a letra B. O coeficiente de dilatação real do líquido. Onde é que aparece o coeficiente de dilatação real do líquido? Aqui nessa fórmula, o coeficiente de dilatação real, mas a gente precisa saber a variação real. E a gente não sabe. Então, a fórmula que a gente vai usar é essa daqui, ó. Que aparece o gama real, o gama do frasco e o gama aparente. E a gente coloca aqui, ó. Gama real, R, é igual ao gama do frasco mais o gama aparente. Agora a gente coloca aqui. Ele quer o coeficiente de dilatação real, então a gente não sabe. Então repete. É igual. Quanto é o coeficiente de dilatação volumétrico do frasco? Ele fala aqui. O coeficiente de dilatação linear médio é 9,9 vezes 10 elevado a menos 6. O alfa do frasco é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 6. O alfa, a gente quer o gama. Lembra-se que o gama é igual a 3 vezes o alfa. Então, a gente coloca gama do frasco, claro, é igual a 3 vezes 9 vezes 10 elevado a menos 6. O gama do frasco vai ser 3 vezes 9, 27. Vezes 10 elevado a menos 6. Então, a gente coloca aqui, ó. 27 vezes 10 elevado a menos 6. Agora, mais o gama aparente, que a gente descobriu aqui na A, que é 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Tá, como é que eu somo isso daqui? Eu vou somar, multiplicar o 27 por 2,5 e somar menos 4 com menos 6? Não. Para somar os expoentes, eles têm que ter o mesmo valor. Então, o que é mais fácil? A gente trazer o 2,5 e trazer mais duas casas, ou trazer o 27 e tirar duas casas? É mais fácil tirar do 27. Então, a gente coloca aqui, ó. Gama real é igual. Você também pode fazer aqui do 2,5 indo para lá duas casas para crescer o menos 6. Mas eu vou fazer aqui do menos 6 para o menos 4. Então, ó. Para mim diminuir, para colocar menos 4, na verdade aumentar, porque o menos 6 é menor
que o menos 4, a gente tem que voltar para a esquerda, como eu falei em vídeos anteriores. Então, ele volta 1, 2. Então, fica 0,27 vezes 10 elevado a menos 4. Mais 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Agora, a gente pega e tem que somar o 2,5 com o 0,27. Agora, a gente coloca aqui, ó. O gama real é igual. Aí soma 2,5 com 0,27. 2,5 com 2, 7. 77 vezes 10 elevado a menos 4. E esse é o gama real, coeficiente de dilatação real.